Oi pessoal, meu nome é Denise e eu quero contar para vocês hoje a história de uma amiga. Eu pedi para ela permissão para falar o nome dela nesse vídeo e ela disse que sim. Então o nome dessa amiga é Tainá. A Tainá, através de pessoas, acabou conhecendo a palavra de Deus, conhecendo quem era Jesus e sentiu no coração dela um desejo muito grande de aceitar esse Jesus e de se batizar. Só que aí que está o problema, não foi tão simples para ela se entregar por inteiro através até do batismo nas águas, porque ela acabou indo em 4 igrejas diferentes e nenhuma delas quis batizar a minha amiga Tainá. Por quê? Porque ela não é casada no papel. Vocês acreditam nisso? Por esse motivo, 4 igrejas, denominações com nomes diferentes não quiseram batizar ela. Eu não vou citar aqui o nome das igrejas porque a minha intenção não é difamar nenhuma igreja, mas a minha intenção é falar para vocês o que está escrito na palavra de Deus. Na palavra de Deus, primeiro a gente sabe que está escrito, eu não anotei versículos, mas é em Marcos, quem crer e for batizado será salvo, né? É o que diz, porém quem não crer será condenado. Então essa é a primeira palavra que diz na Bíblia sobre batismo. O que precisa para se batizar? Crer. Quem crer e for batizado será salvo. Agora eu quero falar uma palavra mais específica que está lá no livro de Atos, capítulo 8, do versículo 26 ao 39. Aqui, nesses versículos, encontra-se a história de Filipe e Eunuco, um eunuco etíope. O eunuco crê em Jesus, é batizado por Filipe em um local com água e segue alegre. Eu vou explicar um resuminho bem rápido dessa passagem. Eu vou ler para vocês aqui versículo 35 do capítulo... Vou estar lendo alguns versículos do capítulo 8, tá? O versículo 35 diz assim: Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Ele anunciou Jesus para o eunuco. O que Filipe estava explicando para o eunuco? É o que diz no versículo 32. E o lugar da escritura que li era este: Ele era como um cordeiro que é levado para ser morto, era como uma ovelha que fica muda quando corta a sua lã, assim não abriu a sua boca. Versículo 36. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água, e disse o eunuco: Veja, aqui tem água. O que impede que eu seja batizado? Versículo 37. Filipe respondeu: Se você crê de todo o coração, nada te impede. E o eunuco disse: Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo 38. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Versículo 39. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O eunuco não viu mais Filipe, porém continuou sua viagem cheio de alegria. Então aqui nós vemos uma passagem, tá? Que eu vou gravar um outro videozinho na quarta-feira para explicar essa passagem. Mas aqui se trata de um determinado momento, Filipe foi enviado para falar com o eunuco, para explicar a palavra de Deus que estava escrita em Isaías. E aquele eunuco, ele acreditou naquela palavra, ele acreditou em Jesus e ele quis, descer as águas do batismo. E ele disse assim, ali tem água, Filipe, o que me impede de eu ser batizado? E o Filipe disse, nada, você crê no que eu falei para você sobre a escritura? Você crê em Jesus? E o eunuco responde, sim. No versículo 37, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, ali naquele momento, quando ele disse para o Filipe, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Filipe batizou o eunuco. Então, a história poderia ter sido assim, o eunuco poderia ter perguntado para Filipe, o que eu preciso para ser batizado? O Filipe podia ter dito, bom, primeiro você tem que mudar de vida, você tem que abandonar os vícios, você tem que abandonar a prostituição, você tem que abandonar o pecado, você tem que consertar tudo que está de errado na tua vida primeiro, para depois se batizar. Mas não é isso que a gente leu na palavra de Deus. A gente leu que para se batizar nas águas, para descer as águas do batismo, precisa apenas crer
em Jesus, Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, no caso dessa amiga que eu falei, a Tainá, eles queriam que ela casasse no papel primeiro, para depois se batizar. Só que casar no papel primeiro não depende apenas dela, depende também do companheiro dela, do marido dela. Então, assim, é uma coisa que está totalmente fora da palavra de Deus. Porque se esse homem nunca se decidir casar no papel, a minha amiga nunca vai poder se batizar, mesmo ela crendo no Senhor Jesus. Então a gente vê aqui, e também nessa palavra, tanto aqui, nessa palavra do Filipe eunuco, que ele não impôs regras, né, para batizar o eunuco, assim deveria ser no dia de hoje, porque nós estamos lendo o Novo Testamento, não estamos lendo o Velho Testamento. Então, se para o eunuco não precisava nada, além de crer em Jesus para ser batizado, por que hoje igrejas inventam coisas a mais do que está na Bíblia? Sabe? Aí que está o problema. Cada vez que você impedir alguém de se entregar para o Senhor Jesus, você vai ter uma consequência na sua vida. Quando você ensinar a palavra de Deus errado. Mas Denise, onde que está escrito isso? Eu vou ler para vocês. Então, eu vou dizer antes de eu ler aonde está isso aqui, mas eu quero dizer algo. Então, aquele que está ensinando algo de forma errada sobre a palavra de Deus, acrescentando ou tirando algum ensinamento bíblico, ensinando de forma errada, vai ter uma consequência na sua vida. Aonde que está escrito isso? Eu vou ler para vocês. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus trará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas nesse livro. Aqui é apenas 2 versículos que eu peguei para mostrar para vocês o que está escrito na Bíblia sobre acrescentar ou tirar algo que nós interpretamos de maneira errada. Também tem aquela outra passagem que eu não anotei onde está escrito, que diz, ai daquele que é pular uma vírgula ou tirar qualquer coisa da palavra de Deus, tirar ou acrescentar alguma coisa da palavra de Deus, ai daquele. Então, queridos, o que eu quero, né, neste momento? Eu não quero entrar em detalhes sobre a vida dessas pessoas, sobre esses pastores ou pastoras que impediram ela de se batizar. Eu quero dizer que essa minha amiga, no dia que ela me contou que esteve em 4 igrejas e nenhuma dessas igrejas quis batizar ela porque ela não estava casada no papel, ela veio conversar comigo com um pesar muito grande, com uma tristeza muito grande no coração dela, porque ela pensava que já estava condenada ao inferno porque não aceitaram batizar ela. E quando eu falei para ela dessa passagem de Filipe e eunuco, ela se alegrou porque ela entendeu, ensinaram para ela, era uma interpretação errada da palavra de Deus. Então esse vídeo é para dizer para você que se alguém diz que primeiro você tem que se libertar do vício, da prostituição, casar no papel para poder se batizar, essa pessoa não está te ensinando a palavra de Deus da maneira correta, tá bom? Eu quero dizer para você que as coisas de Deus já tem muitas regras, que a palavra de Deus já tem muitas regras, e ainda homens ignorantes, eu falo acerca do conhecimento que falta para eles, que não tem conhecimento e ficam ensinando as pessoas erradas. Então eu quero dizer para você que em algum momento se sentiu oprimido, que se sentiu assim, impedido de se aprofundar nas coisas de Deus, principalmente através do batismo nas águas, eu quero dizer para você, joga esse fardo fora. Esse fardo não é de Jesus, porque o fardo de Jesus é leve e o jugo de Jesus é suave. Quando eu falei para essa minha amiga que eles estavam errados e que ela poderia se encontrar uma igreja que conhecesse a palavra de Deus de maneira correta e iria batizar ela chorou, porque ela sentiu todo aquele fardo, aquele peso que estava em cima dela sair. Porque casamento não depende só de uma pessoa. Legalizar uma situação de casamento depende de 2 pessoas, de um homem e de uma mulher que concorde em se casar. Então, alguém
não vai ser batizado ou vai ser condenado ao inferno porque o outro não quis se casar no papel. Não, não é assim, entendeu? A salvação é individual. Independente se alguém vai querer casar no papel contigo ou não, você pode ser batizado porque você crê no Senhor Jesus. Esse é o requisito que precisa para ser batizado nas águas. Você crer na palavra de Deus de todo o coração. E outra coisa que eu quero também falar, quando a gente chega a conhecer a palavra de Deus, a gente chega ali todo cheio de pecado, se sentindo sujo, se sentindo fraco para mudar, quem é que nos ajuda? É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda nas nossas fraquezas. É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a renunciar ao pecado. É o Espírito Santo de Deus que faz de nós pessoas fortes para resistir à nossa carne. E a palavra de Deus diz que quando Jesus se batizou, viram uma pomba descendo sobre a vida dele e uma voz que diz: "Esse é meu filho amado em quem eu me comprazo". Então, a Bíblia também fala: "E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome colocarão mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados". O que significa? Que quando a gente aceita Jesus, muitas coisas que Jesus fazia, a gente pode fazer também. Acontece na nossa vida também. Então, se Jesus se batizou e desceu sobre ele o Espírito Santo, porque um dos símbolos do Espírito Santo é a pomba, desceu sobre a vida dele na hora do batismo, eu acredito que muitas pessoas recebem o batismo com o Espírito Santo. Não estou falando do dom de línguas, eu estou falando do Espírito Santo naquele momento começar a fazer morada na tua vida, porque o templo do Espírito Santo, onde ele mora, é aqui no nosso corpo, a casa dele é o nosso corpo. Então, o Espírito Santo se apodera da nossa vida na hora do batismo, que foi isso que eu comecei a estudar e o Espírito Santo me confirmou. Aí algumas pessoas dizem assim: "Ah, mas como é que eu sentia a presença do Espírito Santo antes de me batizar?" Sim, você sentia, porque a gente se emociona. Mesmo não sendo batizado nas águas, quantas vezes você vai ouvir uma música, você chora? Quantas vezes você vai ver um filme e você começa a chorar por causa daquele filme? Então, muitas pessoas, às vezes, que não são batizadas nas águas, vão na igreja, ouvem uma palavra, ouvem um louvor e se emocionam. Sentem a presença de Deus. Mas isso não significa que o Espírito Santo mora nela, porque isso aconteceu com Jesus apenas na hora do batismo, quando ele foi batizado nas águas, desceu o Espírito Santo sobre a vida dele. Isso é uma coisa que eu, buscando uma resposta de Deus, entendi que o Espírito Santo começa a fazer morada na nossa vida na hora do batismo nas águas. Então, se alguém está te impedindo de se batizar, como é que você vai ter forças? A força do Espírito Santo que mora dentro de ti para abandonar o pecado, para abandonar os maus costumes, para resistir contra a carne. Só consegue vencer a carne se o Espírito Santo está dentro de você. Então, esses pastores que, como eu disse, ignorantes, não ofendendo eles, mas ignorante é uma pessoa que está faltando conhecimento, que está faltando estudar. E eu espero de todo o coração que quando alguém que está ensinando a palavra de Deus errada, por acaso tiver a oportunidade de assistir esse vídeo que eu estou gravando, que o Espírito Santo te convença a estudar mais, sabe? Antes de fazer do teu pensamento, do teu achismo, uma doutrina a ser cumprida. Não faz do teu achismo ou da tua experiência divina uma doutrina a ser cumprida, porque cada pessoa é diferente, Deus age na vida de cada pessoa diferente, mas a palavra de Deus ela é universal. Todos têm que obedecer à palavra de Deus, todos têm que seguir aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, eu quero dizer para você que se você estava se sentindo oprimido porque disseram, não, antes de se batizar, você tem que abandonar o vício, você tem que legalizar a tua situação e casar no papel, você tem que mudar de vida, você isso, você aquilo outro, diz assim, chega em nome de Jesus, o fardo de Jesus é leve. O jugo de Jesus é suave. E assim como Filipe disse para o eunuco, eu vou te batizar. O eunuco disse assim, Filipe, ali tem água. O que impede que eu seja batizado? Filipe disse assim, se tu creres de todo o teu coração em Jesus, nada impede que você seja batizado. Se você também passou por isso e no local que você está frequentando não quer te batizar,
Procure um local onde eles estudam mais a palavra de Deus e sabem que sim, pode batizar a pessoa apenas se ela crer no Senhor Jesus. Porque, querido, se eu fosse me batizar só depois que eu mudasse algumas coisas na minha vida, eu acho que até hoje eu não seria batizada. Porque até hoje, sabe, depois de tantos anos assim, crendo no Senhor Jesus e sendo batizada nas águas, eu ainda tenho coisas para mudar na minha vida. Então, se alguém tivesse me dito, não, primeiro tu precisa mudar para depois eu te batizar, até hoje eu não seria batizada. E eu quero de coração que você que estava carregando um peso, esse fardo que impuseram sobre a tua vida dizendo que você não pode ser batizado porque tem que mudar primeiro, isso não é bíblico, tá? Leia essa palavra completa que está em Atos capítulo 8, a partir do versículo 26 até o 39. E que Deus possa alegrar o teu coração, que Deus possa responder alguma dúvida que você tinha através desse vídeo e que o Espírito Santo traga paz para o teu coração, traga refrigério e que você não deixe ficar sobre a tua vida nenhum fardo pesado do inimigo. Que Deus te liberte neste momento em nome de Jesus e que você possa entregar totalmente a tua vida ao Senhor Jesus, até mesmo através do batismo. Com certeza existem muitas igrejas que entenderam essa palavra e que estão dispostos a batizar todo aquele que chegar na igreja e disser: eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador, me batiza porque eu creio. Eu tenho certeza que muitas igrejas irão te batizar. E eu quero dizer para você que aquilo que eu não consegui explicar, que o Espírito Santo acrescente na tua vida e que Ele mesmo possa te explicar em nome de Jesus. Um beijo para você e, se Deus quiser, até um próximo vídeo.